Bom, vamos voltar aqui à ideia da criação, surgindo da captação das forças intensivas. Como é que entra a pulsão nessa história? Vamos falar um pouco disso. Então, Esse conceito tão esse complicadinho. conceito é um conceito genial, como muitos outros conceitos Sim, que o Freud sem dúvida. construiu, né? Freud inventou, construiu a partir das experiências dele, das leituras, porque ele foi muito influenciado pela filosofia, pela arte, né? A psicanálise foi uma construção que partiu da medicina e cresceu num sentido justamente de poder se afetar com esse estranhamento que é tanto a filosofia quanto a arte trazem, né? A filosofia faz uma pergunta sobre a vida, ela se pergunta sobre o que é a vida, né? Como é que a gente conhece a vida, enfim. E a arte, ela se afeta por esse campo imanente, esse campo das forças. E o Freud, ele foi bastante tomado por esse vigor, né, todo, e por isso ele conseguiu fazer uma desconstrução dessa medicina mais tradicional para pensar esse sujeito atravessado por essas forças. E no primeiro momento ele vai pensar no primeiro modelo que ele tem, né, ele pensa como um modelo instintual, pensando a partir dessa questão do biológico mesmo. No segundo momento, ele já vai pensar a partir do que ele conceitua como pulsão, que seria um conceito que é um conceito dobradiça, que ele inclui o psiquismo com o físico, com o biológico, né? Assim, é um conceito que eu acho genial, porque naquele momento ninguém trabalhava, né? Nem pensava que uma criança ela tinha um corpo erotizado e todos os desdobramentos disso, nem pensava nessa possibilidade, né, de que o pensamento ele tivesse atravessado de corpo. Então, quando Freud propõe essa ideia de pulsão, ele está justamente trazendo isso para a cena, né? Essa questão da libido, agora já numa outra perspectiva, né, porque a libido também faz parte do primeiro momento, né, da energia, das forças energéticas do corpo, né, que seriam esse campo intensivo que a gente chama vida. Que assim, um corpo morto ele continua biologicamente lá, mas ele perdeu essa vitalidade. Então essa vitalidade é o que a gente entende como pulsão. E a pulsão ela está sustentada no desejo, né? O desejo é uma força de atravessamento que dirige, por isso é um conceito genial, porque você não tem, na medida em que ele rompe com a ideia de instinto, não tem causa e efeito, não tem movimento de entrada e saída, igual, o cachorro sentiu fome, ele vai querer comer aquele ali, né? Dependendo do ambiente onde o sujeito está instalado, né? E do que ele vai receber da cultura e do ambiente em que ele está, da educação, da cultura, etc., ele vai formar e vai funcionar de acordo com os movimentos do desejo, né? O desejo vai, então, divergir. Ele pode desejar determinado objeto para saciar determinada necessidade que surge, que se transforma no desejo, né? É o desejo pós, né? O desejo é sempre no final O desejo é sempre pulsão anterior. o desejo. A pulsão é o movimento, né? É o movimento do desejo, um movimento que implica nessa manifestação desejante. Sim. Né? Quer dizer, existe uma força desse organismo que está buscando alguma coisa para satisfazer uma experiência de turbulência, né? Que a gente pode chamar a fome, porque a gente pensa a fome, é falta do alimento. A fome é um monte de coisa acontecendo no organismo, tem secreções, o estômago treme, a boca secreta coisas, o coração acelera, o corpo fica tenso, né? O cérebro começa a ter ideias do que... Né? Então eu estou colocando isso a nível muito objetivo, muito concreto, mas são experiências de que falam, essas experiências são imagens que eu estou tentando dar para a força que empurra, né, o desejo de se alimentar. E o corpo completamente implicado, né? Totalmente. Porque a gente sai da ideia de racional pensante. Lógico. E colocar o psiquismo nisso significa dizer que o que a gente pensa interfere no desejo, né? E a força da pulsão ela é atravessada pelo pensamento. Não o pensamento representado, mas o pensamento enquanto essa captação de mundo, essas ideias oníricas, né? Essa coisa que vai produzindo essa manifestação do desejo, né?